O grito ecoou pela sala de ensaios como um trovão no céu de verão lisboeta, rasgando o ar carregado de perfume de jasmim e ecos de fado. Tu não és minha filha. És uma mentira que eu criei sozinha, Inês. A voz da mãe, Dona Maria, tremia não de raiva, mas de uma dor antiga, como as ondas que se quebram nas falésias de Cabo da Roca. Inês, parada no centro do palco improvisado, sentiu o coração parar. As luzes quentes dos holofotes, que momentos antes a faziam brilhar como uma estrela nascente do cinema português, agora queimavam como acusações. O roteiro que segurava em mãos, uma cena de reconciliação familiar para o seu próximo filme, caiu no chão de madeira rangente, páginas espalhadas como folhas de outono em Alfama. Era o dia do ensaio geral para Sombras do Tejo, o filme que a catapultaria de atriz de teatro obscuro para celebridade nacional. Aos 28 anos, Inês Oliveira já era um nome sussurrado nos cafés de Chiado, com críticas elogiando sua intensidade emocional, herdada das noites em que ouvia a avó cantar fados de perda e saudade. Mas ali, naquele momento, o mundo real invadia o fictício com uma ferocidade que nem o melhor roteirista poderia prever. Dona Maria, com seus cabelos grisalhos presos em um coque severo e o avental de linho bordado à mão, relíquia de Cascais, onde nascera, avançou um passo, os olhos castanhos, idênticos aos de Inês, cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Eu te dei tudo, mas nunca te contei a verdade. Teu pai. Ele nunca existiu. Foi uma invenção para calar as línguas venenosas de Sintra. Inês recuou, o peito arfando como se o ar do Teatro Nacional de São Carlos tivesse se tornado rarefeito. O elenco e a equipe, paralisados nas sombras das coxias, fingiam não ouvir, mas os sussurros já começavam, como o rumor das marés no terreiro do Paço. O que queres dizer com isso, mãe? Toda a minha vida é construída nessa mentira? Sua voz, treinada para as grandes declamações de Camões, agora saía frágil, um fio de voz perdido no vento atlântico que entrava pelas janelas altas. Dona Maria hesitou, as mãos trêmulas apertando o rosário de madrepérola que sempre carregava, presente de uma tia-avó devota de Fátima. Havia outra. Uma mulher. A tua verdadeira mãe. Mas o escândalo. Em 1997, Portugal ainda era um país de santinhos e segredos enterrados nas adegas de vinho do Porto. O impacto foi como um sismo na costa alentejana. Inês, que crescera idolatrando a imagem de uma família perfeita, pai ausente por trabalho no estrangeiro, mãe viúva forte como as muralhas de Óbidos, sentiu o chão ceder. Correu para fora do teatro, os saltos e quando nas escadarias de pedra, o sol de meio-dia secando-a enquanto descia para a baixa. As ruas fervilhavam de turistas com máquinas fotográficas, vendedores de pastéis de nata e o cheiro de sardinhas assadas no ar, mas para ela tudo era um borrão. Parou na Praça do Comércio, encostando-se à estátua de D. José I, o rei equestre que parecia olhá-la com piedade e quina. Lágrimas quentes escorriam, misturando-se ao suor salgado. Quem sou eu, então? Uma impostora num palco falso? Enquanto isso, a notícia já se espalhava como fogo em palha seca. O seu agente, o astuto Rui Mendes, um homem de fato cinza e sotaque portuense afiado, ligava incessantemente. Inês, volta. Isso é ouro para a imprensa. Escândalo familiar? Perfeito para o buzz do filme. Mas ela desligou o telemóvel, atirando para dentro da bolsa de cor artesanal, comprada numa feira de artesanato em Évora. Precisava de ar, de mar, de algo real. Pegou no elétrico 28, aquele ícone rangente que serpenteia pelas colinas de Lisboa, e deixou-se levar até Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos se ergue como um sonho manuelino contra o céu azul. Ali, sentada num banco de jardim com vista para o Tejo, Inês deixou a mente vagar para os dias de infância em Sintra, correndo pelas florestas de neblina, colhendo morangos silvestres e sonhando com amores impossíveis, como as princesas das lendas de Egas Muniz. Foi então que a viu pela primeira vez, ou melhor, sentiu-a antes de ver. Uma mulher de uns 30 anos, com cabelos pretos curtos e desgrenhados pelo vento, pintando num cavalete portátil perto do padrão dos descobrimentos. Vestia uma blusa de algodão solta, estampada com motivos de azulejos azuis e brancos, e calças de linho remendadas, como se fosse uma artista errante das ruas de Coimbra.
Seus olhos, verdes como as vinhas do Douro, fixaram-se no horizonte, mas o pincel pausava, capturando não o rio, mas a luz dançante nas águas. Sofia, como Inês descobriria mais tarde, era uma pintora de rua, descendente de uma linhagem de oleiros de Aveiro, que trocara as canais da ria pelos sonhos boêmios de Lisboa. Às vezes, o Tejo sussurra segredos que o vento leva para o oceano, murmurou Sofia para si mesma, sem notar Inês aproximar-se. Desculpe. O que disse? Inês, ainda trêmula, sentou-se no banco ao lado, atraída por aquela voz rouca, como o som de um violão numa tasca de alfama. Sofia virou-se, o sorriso surgindo lento como o nascer do sol sobre a Serra da Arrábida. Nada de importante. Apenas que este rio carrega histórias de amores perdidos e reencontrados. E tu? Pareces ter engolido um furacão. O riso de Inês veio inesperado, um bálsamo contra a ferida aberta. Conversaram por horas, enquanto o sol mergulhava no Tejo, tingindo o céu de laranja e púrpura. Sofia falou de sua avó, que contava lendas de sereias nas praias da Nazaré e de como a arte era o seu refúgio contra as expectativas familiares, um pai pescador que sonhava com netos varões, uma mãe devota das procissões de Braga. Inês, pela primeira vez naquele dia, sentiu-se vista, não como a nova fadista do ecrã, mas como uma alma à deriva. Quando a noite caiu, com as luzes de Belém piscando como estrelas caídas, Sofia ofereceu-lhe um esboço rápido. Inês no banco, com olhos que pareciam poças de chuva em Lisboa. Guarda isto. É o teu retrato antes da tempestade passar. Inês aceitou, os dedos roçando os de Sofia num toque elétrico, como o primeiro raio de uma trovoada de verão. Naquela noite, de volta ao seu apartamento no bairro Alto, com vista para os telhados vermelhos e o castelo de São Jorge iluminado, Inês não dormiu. Em vez disso, vasculhou caixas antigas no sótão da mãe, encontrando cartas amareladas, fotos desbotadas de duas mulheres abraçadas numa praia de Cascais e um colar de conchas que cheirava a sal e segredo. A verdadeira mãe. Uma amante proibida, exilada pela sociedade conservadora dos anos 90. E agora, com o filme prestes a estrear, o segredo ameaçava explodir como uma garrafa de vinho espumoso do Alentejo. Dias se passaram em um redemoinho de entrevistas e fittings para o tapete vermelho do Festival de Cinema de Guimarães. Inês, maquiada e engomada, sorria para as câmaras, mas por dentro, o vazio crescia. Rui, o agente, pressionava. Explora isso, Inês. Um coming out familiar dramático? Vai viralizar mais que o cancro de Portugal no Eurovisão. Ela ria, amarga, recordando as festas de São João em Porto, com fogueiras e sardinha assada, onde segredos se dissolviam no fumo. Foi numa dessas noites de gala, no Hotel Ritz com lustres de cristal e cheiro de pastelaria fina, que reencontrou Sofia. A pintora estava lá como convidada de um galerista, vestida num fato simples mas elegante, com um lenço de seda bordado com motivos de filigrana minhota. Tu aqui? A estrela em ascensão entre os mortais, brincou Sofia, erguendo uma taça de vinho verde. Dançaram, primeiro timidamente, ao som de um fado moderno remichado, depois com mais ousadia, corpos se aproximando como ondas em ericeira. Eu não sou quem pareço, confessou Inês, a cabeça no ombro de Sofia, inalando o cheiro de terbentina e lavanda. Minha mãe. Ela me rejeitou por um segredo que não é meu. Sofia parou a dança, levando-a para um terraço com vista para a cidade adormecida. Segredos são como os azulejos nas paredes de Lisboa, belos, mas rachados pelo tempo. Conta-me, e talvez eu pinto o teu coração partido. Sob as estrelas, Inês despejou tudo, a gritaria no ensaio, as cartas, a dúvida sobre sua identidade. Sofia ouviu, sem julgar, traçando linhas invisíveis no ar com os dedos, como se desenhasse o mapa da dor de Inês. Daquela noite em diante, os encontros tornaram-se rotina. Passeios pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde flores tropicais sussurravam promessas, piqueniques na Praia do Guincho, com o vento atlântico levando embora as preocupações, e noites em que Sofia pintava Inês nua de alma, não de corpo, capturando a vulnerabilidade nos olhos. O amor floresceu devagar, como uma vinha no Douro, enraizando-se em toques casuais, uma mão na nuca durante uma risada, um beijo roubado atrás de uma porta de igreja em Óbidos.
Tu me fazes sentir inteira, murmurava Inês, enquanto Sofia respondia, e tu me mostras que o amor não precisa de roteiros. Mas o mundo exterior conspirava. Dona Maria, arrependida mas teimosa como uma oliveira alentejana, começou a ligar, implorando silêncio. Pensa na família, Inês. Na reputação. Portugal ainda julga as mulheres que amam mulheres como eu amei. E Rui, farejando a oportunidade, vazou rumores para a imprensa cor-de-rosa. Inês Oliveira, escândalo familiar abala carreira. Jornais como o Correio da Manhã estampavam manchetes sensacionalistas, fotógrafos perseguiam Inês nas ruas de Alfama, onde gatos vadios e varais de roupa secante testemunhavam sua angústia. Sofia, alheia ao furor inicialmente, viu seu estúdio invadido por repórteres curiosos. És a musa da estrela lesbiana, gritavam. Ela riu, mas o riso morreu quando um ex-namorado, um escultor invejoso de Caldas da Rainha, espalhou boatos. Sofia só quer fama, roubando spotlight. A traição veio como um punhal. Inês, no auge da ascensão, o filme Sombras do Tejo ganhando prémios em Veneza, descobriu as mensagens no telemóvel de Rui, ele orquestrar o vazamento para aumentar o drama. E pior, Dona Maria, pressionada pela família conservadora de Sintra, negara publicamente o segredo, chamando de delírio da filha estressada. Inês confrontou a mãe numa chuvosa tarde de novembro, no Café Pastelaria Versalhes, com cheiro de bolos de amêndoa e tristeza. Tu me abandonaste 2 vezes, mãe. Primeiro com a mentira, agora com a negação. Dona Maria chorou, revelando enfim o nome da outra mulher, Ana, uma poetisa que fugira para Brasil após o escândalo, deixando cartas que agora Inês lia à noite, à luz de vela, sentindo o eco de um amor interrompido. O clímax irrompeu durante a estreia em Lisboa, no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, com o Tejo brilhando ao luar. Inês, no palco para o discurso de aceitação, com Sofia na primeira fila, olhos verdes fixos nela como âncoras, quebrou o script. Esta noite, não falo de ficção. Falo de verdades enterradas como tesouros em Troia. Minha mãe, Dona Maria, criou-me sozinha porque amou uma mulher num tempo que Portugal ainda acorrentava o coração. Ana, onde quer que estejas, este prémio é teu. E Sofia? Tu és o amor que vence as tormentas, como o fado vence a saudade. O público, misto de aplausos e sussurros, ergueu-se em ovação. Câmaras clicavam, mas Inês só via Sofia subindo ao palco com um buquê de flores de laranjeira, beijando-a suavemente, um selo de promessa. A traição de Rui custou-lhe o contrato, mas ganhou-lhe aliados. Atrizes como Maria de Medeiros defenderam-na em colunas de opinião e galeristas de Porto compraram as pinturas de Sofia inspiradas na sua história. Dona Maria, confrontada pela própria consciência, viajou a Sintra para desenterrar fotos antigas, reconectando-se com o passado. Perdoa-me, filha. O amor não trai, o medo sim. Inês perdoou, não esquecendo, mas tecendo uma família nova, tecida de fios frágeis mas fortes como o bordado de Viana do Castelo. Meses depois, em uma vila alugada nas colinas do Dão, com vinhas maduras e o aroma de uvas fermentando, Inês e Sofia casaram-se numa cerimônia simples, sob um arco de flores silvestres, com fado ao vivo e pastéis de feijão como bolo. Não houve escândalo, só aceitação, a ascensão de Inês, agora ancorada no amor que revelara segredos e curara feridas. Portugal, com sua alma de mar e saudade, sussurrava que o amor, como o Tejo, sempre encontra o caminho para o oceano. Os dias seguintes à estreia foram um vórtice de luzes e sombras, como as tardes de Lisboa quando o sol se filtra através das nuvens atlânticas, pintando as fachadas de ouro efêmero. Inês acordava no apartamento de Sofia, no bairro de Madragoa, onde o cheiro de peixe fresco do mercado próximo se misturava ao aroma de café forte e pão de milho assado na vizinhança. O estúdio da pintora era um caos organizado, telas empilhadas contra paredes caiadas, potes de tinta seca como relíquias de batalhas criativas e, no centro, um sofá sarrado coberto por um chão de lã da Serra da Estrela, onde passavam noites conversando até o amanhecer. Tu mudaste tudo, dizia Sofia, traçando com o dedo o contorno do rosto de Inês, iluminado pela luz suave que entrava pela janela gradeada. Antes, eu pintava o mar para esquecer a terra. Agora, pinto-te para lembrar que o amor é uma costa segura. Inês sorria, mas o peso do segredo familiar ainda ancorava como uma âncora enferrujada no fundo do Tejo.
As chamadas de Dona Maria vinham esporádicas, carregadas de hesitação. Filha, eu encontrei mais cartas de Ana. Ela escreveu de São Paulo, dizendo que te imaginava atriz, como as divas do cinema novo português. Cada palavra era um fio que reconectava, mas também um lembrete da traição, não só de Rui, que fora demitido com um escândalo próprio nos tabloides, mas a da sociedade que forçara Ana ao exílio. Inês decidiu, viajaria ao Brasil, mas não sozinha. Vens comigo, Sofia? Quero que vejas o oceano do outro lado, onde o amor da minha mãe encontrou refúgio. A viagem foi planeada em sussurros durante um piquenique no Parque Eduardo VII, com vistas para o aqueduto das águas livres serpenteando como uma veia antiga da cidade. Sofia hesitou, seus olhos verdes nublados como o céu antes de uma chuvada de inverno. E se o passado me engolir também? Minha família em Aveiro ainda reza para que eu encontre um bom rapaz, como se o amor fosse uma rede de pesca que se escolhe pelo tamanho. Mas o beijo de Inês, doce como o vinho de Colares, dissipou as dúvidas. Partiram de Lisboa num voo ao amanhecer, o avião rasgando as nuvens sobre o Cabo São Vicente, o fim do mundo antigo onde os navegadores sonhavam com horizontes novos. Em São Paulo, a cidade pulsava com um ritmo febril, contrastando com a melancolia serena de Portugal. Ruas arborizadas de ipês amarelos, o cheiro de pão de queijo nas padarias e o eco distante de samba que lembrava as festas de São João. Ana vivia num bairro boêmio de Vila Madalena, num sobrado colonial com janelas de vidros coloridos, pintando murais de aves tropicais que pareciam livres das gaiolas sociais. Quando Inês bateu à porta, o coração na garganta, Ana abriu com um sorriso hesitante, os cabelos grisalhos caindo em cachos soltos, olhos castanhos idênticos aos dela. Tu és a filha dela. A minha filha. O abraço foi um rio transbordando, lágrimas, risos, histórias trocadas como conchas na praia da Caparica. Sofia observava, pincel imaginário na mão, capturando o momento em silêncio. Ana contou tudo, o amor com Dona Maria nos anos 90, encontros clandestinos nas dunas de Comporta, poemas trocados em cafés escondidos de Lisboa. Éramos como as moras encantadas das lendas de Sintra, presas por feitiços de vergonha. Mas o escândalo veio, família, igreja, vizinhos, forçando Ana a partir, deixando cartas que Dona Maria escondera por medo. Eu nunca parei de amar. E agora vejo que o amor gerou outro amor. Sofia, tocada, ofereceu-se para pintar um retrato das três, um tríptico de gerações unidas pelo fio invisível da coragem. De regresso a Portugal, o avião sobrevoando o Atlântico como um pássaro migratório, Inês sentiu-se renascida. Mas a ascensão da celebridade trazia novos ventos, convites para o Festival de Cinema de Porto, onde Sombras do Tejo competiria pelo Leão de Ouro, e uma proposta para uma série na RTP sobre mulheres portuguesas esquecidas da história, rainhas, poetisas, amantes. Rui fora substituído por uma agente nova, Clara, uma lisboeta de meia-idade com sotaque alentejano e visão progressista. Vamos contar a tua história do teu jeito, Inês. Sem filtros, como vinho tinto sem aditivos. Porém, o conflito borbulhava sob a superfície. Em Porto, durante os preparativos para o festival, Inês reencontrou um antigo colega de teatro, Miguel, um ator charmoso de Braga com olhos de raposa e ambições vorazes. Ele a cortejara anos antes, ignorando seus sussurros sobre preferências que não o incluíam. Agora, vendo-a com Sofia, que viera apoiar, vendendo pinturas nas margens do Douro, Miguel semeou discórdia. Numa festa no Palácio da Bolsa, com candelabros de cristal e o aroma de francesinhas fritas, ele sussurrou a ouvidos influentes. Inês está a usar o escândalo para subir. E aquela pintora? Só uma distração para os média. Os rumores espalharam-se como névoa minhota, chegando aos jornais regionais. Sofia, ferida, confrontou Inês numa ponte sobre o Rio Douro, ao pôr do sol que tingia as águas de Rubi. É verdade? Eu sou só um acessório para a tua narrativa? Lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se ao vento que carregava o perfume de uvas maduras. Inês negou, puxando-a para um abraço apertado, os corpos colados como peças de um azulejo quebrado se recompondo. Tu és o meu centro, Sofia. O resto é ruído, como o trovejar das carroças em Évora.
Beijaram-se ali, sob os olhos das ribeiras antigas, um juramento silencioso contra as traições do mundo. O festival trouxe o clímax parcial, Sombras do Tejo venceu, mas não sem controvérsia. Durante o QIA, uma jornalista conservadora de Coimbra questionou: o seu filme glorifica mentiras familiares? Como a sua própria história? Inês, com Sofia ao lado, respondeu com a voz firme como as muralhas de Guimarães: mentiras protegem corações frágeis. Verdades libertam almas. Minha família prova disso, amores que cruzaram oceanos para se reencontrarem. Aplausos ecoaram, mas Miguel, no fundo da sala, tramava sua vingança final, uma entrevista falsa atribuída a Dona Maria, negando novamente o passado. De volta a Lisboa, o outono chegava com chuvas suaves, lavando as ruas como lágrimas de penitência. Inês e Sofia refugiaram-se numa casa de hóspedes em Sintra, entre palácios românticos e florestas encantadas, onde o ar cheirava eucaliptos e mistério. Ali, sob o luar que filtrava através das copas, aprofundaram seu laço, conversas sobre sonhos, medos, o futuro. Quero um filho um dia, confessou Sofia, traçando círculos na barriga de Inês. Adotado das ruas de Moçambique ou de um orfanato no Alentejo. Uma família nossa, tecida de amor, não de sangue imposto. Inês assentiu, o coração inchando como um balão de São João. Mas a traição de Miguel explodiu nos média. Mãe de Inês Oliveira, a filha inventou tudo por fama. Dona Maria, devastada, ligou em prantos. Não fui eu, filha. Alguém falsificou a minha voz. Venha a Cascais, por favor. Inês correu, com Sofia ao volante de um carro alugado, serpenteando pelas estradas costeiras onde o mar chicoteava as rochas. Em Cascais, na vila de família com jardim de buganvílias e vista para a boca do inferno, encontraram Dona Maria encolhida numa cadeira de vime, o rosário entre os dedos. É o Miguel. Ele me contactou, oferecendo dinheiro para clarificar a história. Eu recusei, mas ele usou uma gravação antiga. A raiva de Inês foi um furacão. Confrontou Miguel por telefone, acusando-o de veneno pior que o das cobras das serras de Monchique. Ele riu, frio, amor lésbico? Em Portugal? É só moda passageira. Eu te ofereci o normal e tu escolheste o exótico. As palavras cortaram, mas Sofia, ao lado, apertou sua mão. O normal é o que nos faz viver, não o que os outros ditam. Juntas, gravaram um vídeo para as redes, Inês, Dona Maria e Sofia, sentadas na varanda, contando a verdade nua, o amor de Ana Maria, a dor do exílio, a força da reconciliação. Não é escândalo, disse Dona Maria, voz trêmula mas resoluta. É humanidade, como o pão partilhado nas festas de aldeia. O vídeo viralizou, não por sensacionalismo, mas por autenticidade, comentários de apoio fluindo como vinho nas adegas do Douro, de jovens em Faro e idosos em Viseu compartilhando suas próprias histórias escondidas. Miguel perdeu papéis, isolado como um barco sem leme na ria de Aveiro. Inês, agora mais que uma celebridade, tornou-se símbolo. Convites para palestras em universidades de Coimbra sobre identidade queer na cultura portuguesa, colaborações com Sofia para uma exposição Amores Esquecidos no Museu do Chiado. O inverno instalou-se em Portugal com a gentileza de um manto de neve nas serras da Gralheira, mas em Lisboa era chuva fina e persistente, como as notas prolongadas de um fado de Coimbra. Inês e Sofia, agora inseparáveis como as gêmeas de Castelo de Vide nas lendas folclóricas, mudaram-se para uma casa maior no Príncipe Real, um palacete restaurado com pátios internos de azulejos setecentistas e um jardim onde laranjeiras prometiam flores na primavera. Ali, o amor delas crescia em rituais diários, manhãs com ovos mexidos e galão no café à brasileira, tardes de ensaios para o próximo projeto de Inês, um documentário sobre mulheres lésbicas na ditadura salazarista e noites onde Sofia pintava ao som de Inês recitando poemas de Sofia de Mel Brainer, A Voz e Quando Como Ondas na Costa Vicentina. Dona Maria visitava frequentemente, trazendo potes de doces de amêndoa de Sintra e histórias que outrora guardara como tesouros enterrados. Ana escreveu de novo, contava, os olhos brilhando. Ela quer vir para o Natal. Imagina, nós quatro, como uma família de fado, cantando à mesa.
Inês abraçava-a, sentindo as rachaduras do passado se soldarem como ouro em kintsugi japonês, mas adaptado à alma portuguesa, bela na imperfeição. Clara, a nova agente, navegava as águas turbulentas da fama com maestria. O documentário vai ser ouro. Inês. Entrevistas com sobreviventes de Trás-os-Montes que amaram em silêncio sob o jugo do regime. Mas o conflito não dormia, ele hibernava, pronto para despertar como um urso na primavera do Gerês. Durante as filmagens no Alentejo, em vilas de casas brancas e sobreiros centenários, Inês recebeu uma carta anónima, uma foto antiga de Ana e Dona Maria, abraçadas numa praia de Sagres, mas com uma nota rabiscada. O amor vence? Ou destrói reputações? Pergunta à tua família perfeita. O remetente era Miguel, claro, aliado agora a um grupo conservador de Lisboa que via no sucesso de Inês uma ameaça à tradição familiar portuguesa. Ele vazara a foto para um blog obscuro que amplificou, escândalo lésbico, a herança podre de uma estrela. A imprensa reacendeu com títulos como Inês Oliveira, de vítima a vilã, no Diário de Notícias. Fãs dividiram-se, alguns erguendo bandeiras arco-íris nas ruas de Faro, outros murmurando em tascas de Évora sobre valores perdidos. Sofia, no estúdio temporário em Évora, onde pintava murais de mulheres fortes inspiradas nas tapeçarias de Porto Alegre, sentiu o golpe. Eles nos reduzem a caricaturas, Inês. Tu, a pecadora famosa, eu, a amante boêmia. Uma discussão irrompeu numa noite chuvosa, após uma entrevista onde Inês hesitara em defender publicamente o casamento que era. Eu tenho medo de te perder para isso tudo, confessou ela, voz quebrada como vidro de ourique. Sofia saiu, batendo a porta, correndo para as planícies alentejanas, onde o vento levava como lobos ancestrais. Inês seguiu-a de carro, as estradas esburacadas refletindo o caos interior, parando num mirador com vista para o Guadiana, rio que separa Portugal da Espanha como um amor fronteiriço. Encontrou Sofia sentada numa rocha, pincel na mão, desenhando o horizonte em carvão. Desculpa. A fama é um monstro de 7 cabeças, como o dragão de São Jorge. Mas tu és o meu escudo. Elas choraram juntas, depois riram, recordando a primeira dança no Ritz, e fizeram amor sob as estrelas, não carnal, mas espiritual, mãos entrelaçadas, almas se fundindo como argila no torno de um oleiro de Estremoz. O reencontro fortaleceu-as, mas o alto trau aguardava em Lisboa, durante a premiere do documentário no Cinema São Jorge, Coração Pulsante do Chiado. A sala lotada, com cheiro de pipocas e excitação, incluía Ana, recém-chegada do Brasil, elegante num vestido de linho com bordados de filigrana. Dona Maria, ao lado dela, segurava sua mão pela primeira vez em décadas, um gesto tímido mas revolucionário. Miguel infiltrara-se como convidado, planejando um protesto, panfletos distribuídos na entrada, acusando o filme de propaganda antifamília. Quando as luzes baixaram, ele subiu ao palco durante os créditos, microfone em punho. Esta história é ficção. Inês mente para destruir os valores portugueses. O caos explodiu, gritos, flashes, seguranças correndo. Inês, do palco, arrancou o microfone. Mentiras? Olha ao teu redor, Miguel. Aqui estão as mulheres que amaram apesar de tudo. Ana, que cruzou oceanos. Minha mãe, que guardou o fogo. Sofia, que pinta a verdade. O teu ódio é o verdadeiro escândalo, um homem que trai por inveja, como Judas no sábado de Belmonte. A multidão aplaudiu, Ana e Dona Maria subindo para abraçá-la, um tableau vivo de redenção. Sofia, nos bastidores, capturou o momento numa tela rápida, 3 mulheres unidas, luz contra sombra. Miguel foi arrastado para fora, sua carreira afundando como Titanic nas águas frias de Cascais. O incidente impulsionou o documentário a níveis estratosféricos, exibições em festivais de Berlim, prémios em Cannes e debates na Assembleia da República sobre direitos quer. Inês e Sofia, exaustas mas eufóricas, fugiram para um retiro em Tomar, o convento de Cristo e quando com histórias de templários e amores proibidos. Ali, sob o céu estrelado, planearam o futuro. Uma fundação para artistas LGBTQ+, em Portugal, inspirada nas comunidades de judios sefarditas de Belmonte. O Natal chegou como um presente embrulhado em fitas de cetim minhoto.
Na casa de Cascais, com árvore decorada com conchas da Praia da Rocha e presépio vivo de ovelhas alentejanas, reuniram-se Inês, Sofia, Dona Maria, Ana. Cantaram fados de esperança, comeram bacalhau à brás e trocaram brindes com Porto Tawny. O amor vence tudo, tu estou Ana, olhos marejados. Como o vinho que melhora com o tempo. Inês olhou para Sofia, do outro lado da mesa, e soube que era verdade, não uma vitória ruidosa, mas quieta, como o sussurro das folhas em Monsanto. A primavera irrompeu em Portugal com a fúria alegre de um festival de flores em Loulé, pétalas de amendoeira caindo como confetes sobre as estradas sinuosas para o Algarve. Inês, agora uma voz incontornável no panorama cultural, equilibrava a fama com a intimidade recém-conquistada. O documentário Vozes Silenciadas ganhara o Urso de Prata em Berlim, trazendo convites internacionais, mas ela recusava a maioria, preferindo raízes profundas como uma sobreira no montado alentejano. O mundo pode esperar, dizia Sofia durante caminhadas no Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, onde cabras pastavam entre oliveiras milenares. Quer construir aqui, onde o sol nos conhece. Sofia, cuja exposição Amores Esquecidos lotara a Galeria de Arte Moderna em Porto, sentia o mesmo. Suas pinturas, retratos de amantes lésbicas históricas, de Rainha de Catarina de Bragança, poetisas anónimas de Évora, vendiam-se como pão quente em feiras de Natal. Juntas, lançaram a Fundação Tejo ARC-NCL, um espaço em Alfama para jovens artistas com ateliê gratuitos e workshops de azulejos terapêuticos. Dona Maria e Ana, agora amantes reconectadas, ajudavam. Maria cozinhava doçaria tradicional, Ana ensinava escrita criativa inspirada em Camões Quer. Somos uma tapeçaria, ria Ana, tecida de fios partidos mas coloridos. Contudo, a ascensão trazia sombras persistentes. Uma produtora de Hollywood oferecera a Inês um papel principal numa biópic de Amália Rodrigues, mas com cláusulas, nada de controvérsias pessoais. Foque no ícone, não na ativista. Inês hesitou, dividida entre o sonho de encarnar a rainha do fado, cuja voz rouca ecoava sua própria saudade, e a integridade que Sofia lhe ensinara. Amália cantava a dor sem filtros, argumentava ela numa noite chuvosa no bairro Alto, onde lanternas vermelhas balançavam como corações pendurados. Aceitar seria trair isso. Sofia, aninhada no colo dela, concordou, então recusa. O amor vence quando escolhemos a verdade. A decisão veio durante uma viagem a Fátima, um peregrinamento não religioso, mas emocional. Caminharam o caminho das velas, milhares de luzes piscando como estrelas caídas, o ar carregado de incenso e preces sussurradas. Inês parou na capela, ajoelhando não para santos, mas para o seu passado. Perdoou as mentiras que me moldaram. Elas me trouxeram até aqui. Sofia, ao lado, apertou sua mão e ali, sob o céu estrelado, propôs: casemo-nos oficialmente, Inês. Não por lei, mas por nós, numa cerimônia em Sintra, com as florestas como testemunhas. Lágrimas de alegria fluíram, misturando-se à chuva fina. O planeamento do casamento foi uma celebração de Portugal, convites desenhados como postais de Nazaré, com ondas azuis e figuras de mulheres abraçadas, vestido de Inês em renda de Vila do Conde, bordado com motivos de sereias, Sofia num fato de linho com lenço de filigrana. Convidadas incluíam atrizes como Rita Blanco, que contava anedotas de sets de filmagem, e galeristas de Coimbra, que brindavam com vinho verde. Mas o conflito ressurgiu na forma de um último golpe de Miguel. Exilado em Espanha, ele publicou um livro de memórias falsas, A Queda da Estrela Lésbica, alegando que Inês o seduzira e abandonara por fama. O livro, impresso em edições pirata, circulou em círculos conservadores de Viseu, reacendendo ódios dormentes. Inês, lendo excertos num café encheado, sentiu a náusea subir como vinho azedo. Ele não para. É como uma maldição de Moura. Sofia, furiosa, propôs a ação legal, mas Clara aconselhou: contra-ataque com arte. Um statement público, mas elegante. Assim, durante uma gala beneficente na Fundação Calouste Gulbenkian, com a orquestra tocando Vivaldi misturada a sons de guitarra portuguesa, Inês subiu ao palco com Sofia. Este homem mente como o diabo em conventos, disse, voz e quando como trovão suave. Mas eu não luto com veneno, luto com luz.
Aqui está o nosso amor real, português, vitorioso. Sofia desenrolou uma tela gigante, um mural de Inês como fênix, renascendo das cinzas de segredos, com elementos de azulejos, fado e mar. A multidão ovacionou e o livro de Miguel afundou como pedra no çado. Ana e Dona Maria, na plateia, choravam de orgulho, suas mãos unidas simbolizando a cura completa. O casamento, dias depois em Sintra, foi mágico. Sob a Quinta da Regaleira, com poços iniciáticos e túneis de pedra, trocaram votos ao som de harpa celta portuguesa. Tu és o meu Tejo, Sofia, rio que me leva ao mar infinito. E tu a minha serra, Inês, forte, eterna. Beijaram-se sob uma chuva de pétalas de laranjeira, enquanto fogos de artifício iluminavam o céu como São João de Porto. Pós-casamento, a vida calmou em ritmos gentis. Inês recusou Hollywood, optando por um filme independente sobre a Revolução dos Cravos vista por olhos quer, filmado em Lisboa com atores amadores de bairros como da Moraria. Sofia expandiu a fundação, abrindo um ramo em Faro, perto das praias onde sereias lendárias sussurravam segredos. Dona Maria e Ana mudaram-se para uma casa conjunta em Cascais, plantando um jardim de ervas medicinais, camomila para calmaria, alecrim para memória. Uma gravidez por adoção surgiu inesperada, uma menina de 5 anos de um orfanato no interior do Minho, com olhos curiosos e riso como sinos de igreja. Chamaram-na Luzia, luz do amor que vencera. Batizá-la-iam não em sacramentos, mas em círculos de amigas, com cantos de fado infantil e danças de varas de paredes de cora. O verão de 2026 trouxe o calor seco do interior, como se o sol do Ribatejo derretesse as últimas resistências do coração. Luzia chegou à casa no Príncipe Real como um vendaval de alegria, com malas cheias de desenhos rabiscados e um urso de peluche gasto que se tornaria seu talismã. Aos 5 anos, ela já falava com um sotaque minhoto suave, misturado a palavras de brincar aprendidas em orfanatos. Mamãe Inês conta a história da estrela que ama a pintora. Inês ria, erguendo-a nos braços, enquanto Sofia capturava o momento em aguarelas, tons pastéis de azul tejo e verde douro, com toques de ouro para o cabelo da menina. A família expandira-se organicamente, como uma era subindo pelas paredes de um convento em Évora. Dona Maria e Ana, agora inseparáveis, visitavam semanalmente, trazendo contos de Cascais, piqueniques na Praia da Conceição, onde Luzia construía castelos de areia inspirados nos de Silves Moro. Avó Maria, porque o mar canta, perguntava a menina, conchas na mão. Porque guarda saudades de amores distantes, como de uma sereia por sua companheira, respondia Maria, piscando para Ana, que ria com a voz rouca de quem fumara cigarros brasileiros demais. A carreira de Inês florescia em equilíbrio. O filme sobre os cravos estreou no Motelx, Festival de Terror de Lisboa, mas com um twist, o terror das repressões emocionais sob Salazar. Críticas no público elogiavam, Oliveira não atua, ela revive, com a intensidade de uma fadista em êxtase. Sofia, ao lado, vendia edições limitadas de suas pinturas para financiar a fundação, que agora acolhia 50 jovens de todo o país, de rapazes trans no Porto Meninas Lésbicas em Lagos, todos encontrando voz em ateliê e palcos. Mas o passado, como um vinho envelhecido, fermentava surpresas. Uma carta chegou de Espanha. Miguel, quebrado e arrependido após um escândalo pessoal, divórcio amargo, carreira em ruínas, pedia perdão. Eu era cego pelo ciúme, como um touro no campo de Salvaterra. O teu amor me mostrou o que eu perdi, coragem para ser autêntico. Inês, lendo na varanda com vista para o jardim de laranjeiras, sentiu compaixão misturada à cautela. O que fazemos? Perguntou a Sofia, que molhava pincéis em água de chuva. Perdoo, mas de longe. Como se perdoa um vendaval que derruba oliveiras, agradece a lição, planta novas. Enviaram uma resposta gentil, convidando a uma sessão da Fundação em Lisboa, anónima. Ele veio, magro e olhos fundos, sentando-se entre os jovens para ouvir histórias que ecoavam a sua dor. Lágrimas caíram quando uma adolescente de Setúbal compartilhou. Eu temia o amor como tu me ensinaste a temer, Miguel. Mas aprendi que ele vence, como o fado vence a noite. Ele partiu mudado, fundando um grupo de apoio em Madrid para artistas que era um arco de redenção improvável.
O verdadeiro clímax pessoal veio em agosto, durante as festas de São Mateus em Viseu, com barracas de febras e concertos de concertinas. Inês, Sofia e Luzia acampavam numa quinta familiar, sob estrelas que pareciam olhos de antepassados. Mas uma tempestade atlântica rolou do oeste, relâmpagos rasgando o céu como feridas abertas. Luzia, acordando a chorar, sussurrou: "Tenho medo do trovão, mamãs." É um monstro da escuridão? Inês e Sofia, abraçando-a entre cobertores de lã da beira, contaram a história verdadeira. Não é monstro, filhota. É o céu limpando o ar, como o amor limpa o coração. Lembra da avó Ana, que cruzou o mar na tempestade para encontrar a felicidade? A menina adormeceu, mas a tormenta interior de Inês despertou. Sonhou com o grito da mãe no ensaio, o beijo de Sofia em Belém, o abraço de Ana em São Paulo. Acordou decidida, escreveria um livro, Segredos do Tejo, memórias que entrelaçassem sua ascensão, o segredo familiar e o amor vitorioso. Não para fama, disse Sofia ao amanhecer, enquanto colhiam figos maduros no pomar. Para que Luzia leia um dia e saiba, somos feitas de histórias, não de silêncios. O outono trouxe colheitas. O livro foi recebido com aclamação, best-seller no Top Livros Bertrand, com lançamentos em livrarias de todo o país, de Elvas fronteiriça a Vila Real Transmontana. Debates em rádios como Antena 1 exploravam temas de identidade, com Inês convidando vozes diversas, historiadoras de Guênero de Coimbra, ativistas de Faro. Sofia ilustrou a edição, cada capítulo com uma gravura, uma para Hugo do Grito, outra para Reencontro em Belém. Um conflito menor surgiu com a mídia internacional. Uma revista americana quis glamorizar a história, sugerindo um spin-off de série com drama lésbico-odd. Inês recusou, rindo: "O nosso amor é vinho do Porto, profundo, não espumoso." Sofia brincou: "Eles querem Hollywood, nós temos Sintra, que é mais mágico." Com Luzia crescendo, a família explorava Portugal como um mapa vivo, visitas à Quinta de Regalios em Sintra para contos de fadas quer, piqueniques no Douro com colheita de uvas e Natal em Óbidos, vila literária com livrarias em cada esquina. Dona Maria, agora avó orgulhosa, ensinava Luzia a bordar, motivos de corações entrelaçados, símbolo de amores que transcendem. O ciclo da vida em Portugal girava como as rodas de um moinho a sortelha, moendo o trigo do passado em farinha para o pão do futuro. 2 anos após o casamento, Inês e Sofia olhavam para Luzia, agora uma menina de 7 anos com tranças misturando cabelos castanhos de Inês e cachos negros de Sofia, correndo pelo jardim do Príncipe Real, perseguindo borboletas como se fossem segredos libertos. A Fundação Tejo ARC-NCL expandira-se para um centro em cada região, um em Porto para teatro quer, outro em Faro para música inspirada em janeiras alentejanas adaptadas. Jovens artistas fluíam, criando peças sobre amores escondidos nas caves de vinho do Dão, pinturas de casais sob as estrelas de Sagres. Inês, aos 30, refletia na varanda ao entardecer, um copo de aguardente de medronho na mão, o sol mergulhando no Tejo como um poeta se afogando em saudade. O livro Segredos do Tejo fora traduzido para espanhol e francês, abrindo portas para palestras em Barcelona e Paris, mas ela viajava pouco, preferindo raízes. A celebridade é uma onda, confidenciava a Sofia, que preparava uma exposição Sol no Mate, Museu de Arte Moderna à Beira-Rio. Nós surfamos, mas ancoramos em casa. Sofia assentia, pincel na mão, e Luzia é a nossa praia, segura, infinita. Dona Maria e Ana, vivendo sua meia-idade renascida em Cascais, planejavam uma viagem juntas ao Brasil para visitar parentes de Ana em Minas Gerais. "Vamos dançar samba como se fossemos moças de novo", ria Maria, os cabelos agora tingidos de castanho para disfarçar os grisalhos. "E tu, Inês, cuida do teu amor. Ele é frágil como porcelana de vista alegre, mas eterno como má." O adeus no aeroporto de Lisboa foi lágrimas e abraços, com Luzia acenando um desenho de 4 mulheres de mãos dadas, sobrevoando oceanos. Um último eco de conflito veio sutil, como uma brisa do Saara tocando as praias do Sotavento. Uma biógrafa americana, fascinada pelo escândalo inicial, propôs um perfil não autorizado em Inês, focando no drama familiar lésbico. Clara, a agente, bloqueou: "Não. A nossa história é nossa, contada por nós." Mas Inês, madura, respondeu pessoalmente: "Escreva, mas com verdade."
O amor não é drama, é sinfonia, como a de Viana da Mota em Palácios de Mafra. O livro resultante, surpreendentemente honesto, tornou-se um hino à resiliência portuguesa. O ápice emocional veio no aniversário de 5 anos da fundação, uma gala no Terreiro do Paço, com o Tejo como plateia líquida e fogos iluminando o arco triunfal. Inês discursou, voz amplificada e quando nas arcadas. Comecei com um grito de rejeição, num palco de mentiras. Hoje canto vitória, não só minha, mas de todas nós que amamos contraventos. O segredo familiar revelou não fraqueza, mas força. A ascensão não isolou, mas uniu. O amor venceu tudo, como o povo venceu ditaduras com cravos nas espingardas. Sofia subiu com Luzia nos braços e beijou-a sob aplausos trovejantes, um beijo que selava não fim, mas começo eterno. A vida prosseguiu em tons humanistas, Luzia aprendendo fado com uma mestra de Alfama, pintando com Sofia cenas de família, atuando em peças infantis com Inês. Dona Maria e Ana regressaram do Brasil com samba no sangue, organizando aulas de dança na Fundação para Idosos Quer. Miguel, redimido, enviava postais de Madrid, obrigado por me mostrarem o caminho. O amor vence, mesmo para os perdidos. No fim, como num fado que termina em nota alta, Inês e Sofia sentavam-se na praia do Guincho ao pôr do sol, Luzia construindo castelos, o vento levando saudades para o horizonte. Nós vencemos, murmurava Inês. Sofia sorria, não vencemos, amamos. E isso basta. Portugal, com sua alma de mar e montanha, terra de descobridores e sonhadores, testemunhava. O amor, revelado e abraçado, era o maior tesouro, eterno como o Tejo fluindo para o infinito.